Pessoal, nossa primeira aula ela é do módulo 1. Inclusive, caso você busque literaturas referentes à química, também inicia dessa mesma maneira. Tá? Nós começamos aí com a química macroscópica. Por qual motivo? Porque é mais coerente que comecemos a falar daqueles aspectos que você consegue visualizar com uma certa facilidade, para aí então ir dando mais ritmo e daí vamos para os outros assuntos. Então, em seguida vocês irão para momentos da atomística, muitos conceitos relacionados, vamos falar de radioatividade, distribuição eletrônica, entender a tabela periódica. Depois, então, que vamos para a fisicoquímica, que é onde unimos os três amores da vida de vocês, né? Química, física e matemática, sempre nas mesmas linhas de raciocínio. E daí, para tirar aquele peso, a hora que você achar que não aguenta mais, espero que não aconteça isso, mas geralmente a hora que dá aquele cansaço, a gente entra com a química orgânica para dar aquela relaxada, aquela hora bonitinha. Não fala, que bonitinho, isso aqui tem cheiro, isso aqui é gostoso, isso aqui dá para comer, não sei o quê. E fechamos com a bioquímica. Daí é tempo suficiente para a biologia também trabalhar com a bioquímica, então une os dois conhecimentos e fica mais satisfatório. Então é bem organizado. A lista de exercícios ela está nessa sequência, se não me engano, 29 aulas para dar esse total. Então vai dar tudo certo, mas nós começamos com uma palavrinha muito comum e que parece muito simples, que é o que é matéria. Ninguém consegue, ao ponto que vocês estão, entrar em um cursinho de alto rendimento para entrar nas melhores universidades, ou simplesmente porque aqui é mais fresquinho, não sei, espero que seja pelo primeiro caso, né? Da universidade. Não consegue me dar uma definição decente do que é matéria. Quem se arrisca? Fala. Tudo que ocupa espaço. Né? Tá, quase bom. Dá pra ficar melhor. Faltou alguma coisa? Tem mais uma palavra-chave. A primeira dela é que para ser matéria precisa possuir massa. Para existir, precisa possuir massa. E, consequentemente, aí ocupa um lugar no espaço. Esse ocupar lugar no espaço, nós dizemos ocupa um volume. Perfeito? Por este motivo, que se eu classifico como matéria, muitas literaturas já introduzem o primeiro momento de cálculo que a química vai solicitar, que é quando eu preciso conseguir calcular, eventualmente, densidades, não é? Massa sobre volume. Coerente? Até aí? Aí eu faço uma outra pergunta. Tudo que está ao nosso redor é matéria? Não? Sim? Cada vez que eu perguntar não com uma interrogação, daí você vai pensar duas vezes e falar, será que eu falei besteira? Não. Se não for matéria, então o que pode ser? Corpo, objeto? Não, ainda vai entrar na matéria. Eu vou fazer essa divisão, que é extremamente importante hoje. Muitos exercícios, muitas questões estão fazendo essa diferenciação antes das mudanças de estado. Até. Mas se não for matéria, alguém vai falar assim, Deus, nossa, se for ateu, ferrou, se for matéria. Né? Não, tem mais alguma coisa. Né? Vamos tentar assim. Se eu for ao mercado, eu consigo comprar laranjas, correto? Porque ela existe. Se ela existe, então, e você considera ela como matéria, eu consigo atribuir uma unidade. Né? Filhinho, vai comprar laranjas. Daí você chegar e fala, quero laranja. O cara fala, quanto? Fala, uma dúzia. Serve. Né? Então, essa unidade de medida, a dúzia, eu consigo comprar. Ótimo. Pãezinhos são matéria? São matéria. Eu consigo ir à padaria e comprar pãezinhos de alguma maneira. Ou por unidades, né, individuais, 1, 2, 3, 4 pãezinhos, ou por massa. Né? Daí hoje em dia você vê quanto custa o grama do pãozinho. Né?
Então, se eu tenho essas unidades, realmente é matéria. Agora, o que eu não consigo é, se por um acaso eu estiver estudando à noite e acabar a energia, eu não consigo ir na lojinha do lado e falar, ó, só preciso estudar mais 20 minutos, me dá 2 litrinhos de luz aí. Pode ser curtinha, só para iluminar onde está o caderno. Tem jeito? Não. Se eu estiver no finzinho do churrasco, só estiver faltando aquela picanha fantástica, acabou o carvão, eu consigo ir no bar do Zé e falar assim, ó, só preciso de 5 minutinhos de fogo. Dá? Putz, não dá. Por quê? Porque na matéria nós ainda temos a dona energia. E aí vocês conseguem elencar uma série de denominações distintas para energia. Pode ser solar? Pode. Pode ser elétrica? Pode. Né? Pode ser nuclear, que alguns chamam de química? Pode. Né? São formas de energia. Então, dentro do contexto ao nosso redor, se você não conseguir classificar como matéria, é muito provável que você consiga classificar como energia. São as duas divisões que nós temos, perfeito? Tranquilo? A matéria, ela pode fornecer, né, vamos chamar de liberar energia. Né? Então, madeira é matéria. Se eu queimar, libera energia. Quais formas? Luminosa, térmica. Né? A pólvora é matéria. Sim, se eu queimar, o que ela vai liberar? Energia. De que maneira? Sonora, né, deslocamento, enfim, térmica também, vai depender do tipo. Né? Então, um dos dois campos. Aí, então, podemos fragmentar essa ideia. Se é matéria, alguns dividiram da seguinte maneira. Substância. Então, se é matéria, vai ser formada por uma ou mais substâncias, correto? Dentro desse contexto, uma substância, ela ganha novas subdivisões, mas vamos pensar no seguinte: água é matéria? Sim, pode ser. Sim. Se eu bebo, se eu consigo comprar em litros, se eu colocar em uma balança, vai dar uma massa. Se eu consigo colocar em litros, então tem volume. Então, sim, é matéria, sem problema nenhum. A água que bebemos, então, uma substância? Sim? Sim. Não? O que vem escrito na garrafa de água que vocês compram? Sim, água. Ou vem escrito geralmente água mineral? Né? Água mineral, água natural. Né? Tem uns mentirosinhos, né? Água natural. Que água não ia ser natural? Toda água é. Né? Então, se ela é água mineral é porque eu tenho água e sais minerais. Tanto é que quando você vira aquele rótulo de descrição lá, tem lá cálcio, magnésio, sódio, nossa, tem até porcentagens de radioatividade insignificantes. Já leram isso? Por quê? Porque tem. Porque tem isótopos radioativos lá, numa quantidade que não vai nos fazer mal. Né? Tem menos lá do que tem, sei lá, perto do ladinho de Chernobyl. Bem menos, tranquilamente menos. Mas então, eu não posso simplesmente considerar a água mineral como uma única substância. Nós vamos fazer uma divisão em breve. Ali eu tenho um conjunto de substâncias distintas, né, que dão origem ao material, vou chamar de composto, né, ao produto água mineral. Perfeito? Ainda antes disso, quando eu falo em substância, olha a diferença. Criaram uma outra divisão agora. Corpo. Olha que doido. E se não bastasse, aumentaram para objeto.
Ô, professor, mas já era uma dor de cabeça para mim quando falava átomo, molécula, substância. Agora tem essa história de corpo e objeto? Tem. Né? Aí eu vou usar 3 palavras e pronto, você nunca mais vai esquecer. Vai ficar muito simples de compreender. Né? Prego, chapa e ferro. Quem é quem? Prego, o objeto, a chapa, o corpo, a substância, o ferro. E por quê? Porque o Porque objeto, o é prego mais tem uma refinado. função, o outro é é o uma útil matéria produto. limitada. Por isso o nome objeto tem objetivo. Né? Então, se você consegue determinar para que serve, é objeto. Se você apenas limitou espaços, né? Uma chapa, você pensou em um tamanho, você em outro, mas você consegue dar um formato imaginário a isso. Aí é um corpo. Né? Tipo quando alguém perde a vida e a polícia encontra. Não fala assim, ó, encontrado José não sei das quantas. Encontrado um corpo. Por quê? Tem mais finalidades, só tem as medidas lá, não serve pra mais nada. Né? Parece frio, mas é fato. Cientificamente é o correto. E substância do que é feito aquilo. Né? O material, né? Composto, né? São sinônimos aí que vão surgir. Tranquilo? Benzinho? Existe uma confusão que às vezes acontece quando nós usamos o termo substância e elemento. Isso acontece com uma certa frequência, principalmente quando tratamos de metais. Porque quando eu digo ferro, estou falando tanto do elemento químico ferro, como eu posso estar falando da substância ferro. Por quê? Qual a diferença de elemento e substância? Na verdade, para considerar como substância, tem que ter uma quantidade razoável de átomos daquele elemento para que eu possa caracterizá-lo. Só, essa é a única diferença. É quantitativo. Tá? Então, eu posso dizer átomos do elemento ferro ou a substância ferro, tranquilamente. Eu não posso usar o termo átomos da substância madeira, por exemplo. Por quê? Porque a madeira ela é composta por várias substâncias. E aí eu vou acrescentando, e aí vai tornando mais rica a minha capacidade de explicar fenômenos, de explicar mudanças e afins. Tranquilo? Então, vindo para cá, agora que nós já conseguimos diferenciar essa questão de corpo e objeto, ainda no campo substância, ela recebeu 2 divisões muito tranquilas, que é o fato de serem simples ou compostas. Diferencie. Substância simples tem só um elemento químico composto de mais de um. Beleza. Né? Formadas por átomos de um único elemento, ou formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos distintos. Tá? Independente da atomicidade. Tá? Atomicidade é número de átomos, não faz diferença nenhuma. Tá? Independe se eu estiver falando do oxigênio, ou do ozônio, ou do fósforo, né? Independente de suas atomicidades, todas essas moléculas são formadas por um mesmo elemento. Aqui apenas oxigênio, aqui apenas oxigênio, aqui apenas fósforo. Não faz diferença nenhuma. Simples. Composta, eu tenho que ser capaz de identificar mais de um elemento químico presente na tabela periódica, por exemplo. Não. Carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Isso é composta. Ainda assim, se isoladamente, em qualquer um dos grupos que nós citamos, eu vou classificá-la como uma substância pura. Se eu estiver tratando de um sistema em que haja apenas moléculas de uma dessas espécies. Correto? Então entenda o seguinte: eu posso ter um sistema onde eu tenho apenas uma substância pura simples? Posso. Então sua classificação ela pode citar substância pura e simples. Apenas oxigênio dentro de um balão? Posso. Compramos isso para
hospitais ou para auxiliar na queima em uma solda, né? Então você tem lá. E eu posso ter um sistema com substância pura composta. Posso, né? Se eu conseguir dentro de um laboratório destilar, deionizar água, terei apenas moléculas de água. Aí sem problema nenhum. Tranquilo? Já ouviram o termo usado quando pessoas que moram em cidades metropolitanas muito industrializadas, assim, vou me mudar para o interior ou no final de semana vou para o interior, já me sinto melhor porque lá eu consigo respirar ar puro. Já ouviram esse termo? Respirar ar puro? Tem jeito de fazer isso? Não. Não tem. Porque o ar que respiramos é uma mistura. Gás nitrogênio, em sua maioria. A gente respira muito mais nitrogênio que oxigênio. Gás oxigênio, CO2, CO, vapor de água, coronavírus. Verdade. Eu queria que um vírus fosse algo que olhasse para mim e dissesse assim, ele já passou álcool em gel nas mãos. Não vai dar pra encarar isso. Eu queria que fosse assim. Juro que eu queria. Eu queria que ele fosse uma coisa assim. Opa, aquele cursinho tá com as janelas abertas. O ar tá circulando. Não vai dar pra entrar lá. Mas não é. Só que eu não quero alarmar ninguém. Relaxa. Chupa a laranja que vai dar tudo certo. Verdade, tô te falando. Chá de gengibre. Só que com frequência. Esse que é o segredo da coisa. Entendeu? Aí, a gente tem que tomar cuidado com algumas frases dessa natureza. Cara, você não vai respirar ar puro se vier para Jarinu, que já foi classificado o segundo ar mais puro do mundo, anos atrás. Né? Ou se for para a Suíça, que é o primeiro ar mais puro do mundo. Você vai respirar um ar com uma menor concentração de poluentes, né? De substâncias nocivas à sua saúde. Aí não tem problema nenhum. É o mesmo caso da água pura. Nossa, uma cachoeira, vamos tomar um gole de água pura. Vai o inferno que você vai. Não vai. Você vai tomar uma água mineral que pode não ter algumas substâncias artificiais. Ainda assim, né? Se você estudar um pouco mais, você sabe que não é porque está lá no meio da natureza que a água que está escorrendo e passando por uma cachoeira, ela vai estar apta para ser ingerida. Tem que tomar alguns cuidados. Né? Pergunte para o Flamingo Rosa, se você tiver oportunidade. Né? Para ele, a água com ácido sulfúrico é a melhor do mundo. Vai lá. Está na natureza. Né? Então, cuidado. Perfeito?